Fala, trilheira, como que você está? Vamos para mais uma hora da energia. Vamos falar sobre como liberar mágoas. Essa foi uma pergunta que quando eu fiz um post, uma pessoa, uma seguidora trilheira perguntou, né? Como é que eu faço, Mônica? Como que eu faço para liberar mágoas? E claro que não é algo tão simples assim, né? Tem um processo aí. Mas aí eu resolvi hoje falar sobre isso, te ensinar algumas práticas hoje que eu vou te ensinar como liberar mágoas. Então eu vou colocar aqui nos comentários para fixar como liberar mágoas. E vamos fixar aqui enquanto as pessoas vão chegando. Bom, por que é importante a gente liberar mágoas, né? Primeiro assim, a gente tem que admitir que todos nós temos algum tipo de mágoa. Assim como todos nós sentimos raiva, sentimos medo, angústia, a mágoa faz parte aí do nosso rol de sentimentos, de emoções e que servem também como um aprendizado. Quando a gente começa a olhar para isso, a gente começa o que podemos aprender sobre isso, né? Então, o que acontece quando a gente fica com essa energia, né? O que essa energia da mágoa pode fazer com a gente, com o nosso corpo, né? Com as nossas emoções, ou com as outras que traz aí como outras, desencadeia outras emoções. A energia da mágoa é uma energia que ela, assim, na verdade não é a energia, a emoção da mágoa, ela é uma emoção que começa a deixar a energia estagnada, a energia parada. Essa energia ela não flui e aí ela vai impedindo esse fluxo energético no nosso corpo. E tem algumas regiões do corpo, eu vou ensinar vocês a localizarem a mágoa no corpo, né? Tem algumas sensações, alguns sinais de que você está aí guardando mágoas, né? Então por isso que é importante aprender a liberar essas mágoas. Por quê? Porque essa energia fica acumulada. Ela pode até provocar dores físicas, né? Tensões musculares, dores, sensação de sufocamento, de angústia, de tristeza. Por isso que a mágoa, ela desencadeia outras emoções. Então a gente tem uma emoção que é maior e as emoções secundárias que acabam camuflando o que realmente está acontecendo, né? E se a gente começar a pensar no nosso corpo, por isso que eu vou ensinar aí práticas para vocês, vou ensinar alguns pontos no corpo, vou mostrar alguns pontos, vocês vão estimular esses pontos para vocês sentirem em vocês como que você está em relação ao sentimento de mágoa, tá? Então fica aí que eu vou ensinar alguns pontos de acupuntura mesmo, alguns pontos da medicina tradicional chinesa do nosso corpo para poder dispersar essa mágoa, para poder fazer fluir essa energia. Hoje ainda vocês vão já sair daqui se entendendo melhor como que tá o seu corpo. Então a mágoa, onde que ela fica mais localizada, né? Quando a gente tá com aquele sentimento de mágoa profunda, isso pode dar um sentimento de tristeza, né? E também a mágoa tá relacionada a um sentimento de apego. E a tristeza, tanto a tristeza quanto o apego, eles vão estar relacionados ao pulmão e ao intestino grosso. Olha que interessante, né? Porque o pulmão... Oi, Kátia, tudo bem? Tá vendo todo mundo chegando? Deixa eu cumprimentar aqui a Joyce, a Bianca, minha irmã querida, a Alessandra, a Ive. Sejam muito bem-vindas, trilheiras. Bom, então vamos lá. O pulmão
ele tem, quando ele está em desequilíbrio, né, ele traz o sentimento da tristeza. Então as pessoas que têm estados depressivos ou que têm essa tendência né, às vezes tem aquela tristeza profunda, aí tem uns estados depressivos e tem a depressão, né? Geralmente ela vai ter desequilíbrio tanto no meridiano do pulmão quanto no intestino grosso, né? Por quê? Porque o pulmão é onde a gente, tanto o pulmão quanto o coração, a região do o chakra cardíaco, que é essa região do centro do peito, é onde a gente guarda mágoas. Então a prática também vai estar relacionada a esse chakra aqui. Uma das práticas que eu vou te ensinar. Então, essa região aqui vai guardando, né? Aí daquela dor no peito. E o intestino grosso, ele está relacionado com o apego, com você se apegar às coisas, ter uma dificuldade de soltar, de deixar ir. Porque quando a mágoa fica muito tempo, ela vira rancor, né? Ela fica muito tempo guardada. Às vezes a gente se magoa por algo que nos aconteceu e às vezes a gente nem lembra o porquê, tá? Nem tem noção, nem tem ideia. Nossa, mas será que eu ainda estava magoada com isso? Só que isso fica no seu corpo, né? Então, e a mágoa, quem aqui? Acho que vocês estão aqui porque vocês sentem mágoa, né? Todo mundo sente. A mágoa que fica com essa energia estagnada, ela pode acontecer por diversos motivos, né? Pode ser, e geralmente, né, nas relações com as pessoas. Então, algo que o outro faz que possa ter te magoado, algo que te aconteceu que possa ter te marcado e provocado esse sentimento de mágoa. Então, o que é importante? Você olhar para essa mágoa e começar a investigar. Às vezes a gente se ofende, né? A gente se magoa. Então, dependendo, cada um de nós temos uma leitura de mundo, né? Cada um tem um óculos, uma leitura de mundo, cada uma tem uma forma de perceber as coisas, certo? E aí, muitas vezes a gente coloca uma expectativa em cima do outro, da atitude que você espera, né? A expectativa é o esperar, o que você espera que o outro possa fazer em relação a você. E aí, se o outro não atende essa expectativa, você pode sentir raiva, né? Uma frustração, e aí gera raiva, mas também você pode se magoar. E de repente o outro nem sabe que te magoou, que você está magoada com aquela pessoa ou com aquela situação. Então, uma das coisas, né, que é importante fazer para liberar essa mágoa é voltar à situação e procurar entender o que aconteceu. E se você tem a oportunidade, eu sei que não é sempre assim, mas se você tem a oportunidade de conversar com a pessoa, né, colocar as coisas, né, com mais clareza, entender o lado do outro também, através de uma conversa, de repente você pode esclarecer e começar a perceber que não foi bem daquele jeito que você tinha imaginado que as coisas tinham acontecido ou das intenções. Ah, Simone, não tem como falar, não tem diálogo ou não tem como mais ter contato. E lembra que eu sempre falo aqui, a gente vai criando esses laços energéticos com as pessoas que a gente se relaciona, né? E esses laços e essas emoções e tudo que acontece fica marcado também no nosso campo emocional. Só que o que fica marcado, por quê? Porque a gente entra na mesma frequência que aquela pessoa, né? E aí a gente aciona coisas que já estão também dentro da gente. Então, como que a gente localiza essa mágoa no nosso corpo? Vou já fazer a primeira prática para vocês. Um dos pontos que a gente tem no nosso corpo, e aí eu quero que vocês já comecem a se conhecer melhor, né? Como que tá a sua energia, tá? Então, um dos pontos que a gente tem no nosso corpo é um ponto que fica bem aqui no centro do peito, tá? Bem aqui. Esse ponto chama VC17, né? Que é um ponto que fala, é o ponto da angústia e tal.
Então você vai dar uma leve apertada, uma massageada para ver como que tá esse ponto, tá? É bem no centro do peito mesmo, ok? E aí você me fala como que tá esse ponto. Então, se você dá uma apertada e começa a massagear com movimentos circulares, perceba se tá dolorido, se você encosta logo dói, ou se tem uma dorzinha lá no fundo. Então, a primeira coisa é você perceber como que tá esse ponto, tá? Então, lembra que a mágoa, ela fica muito concentrada nesse chakra cardíaco, no centro do peito, que é o centro aí das emoções também. E aí tem a tristeza, que é o pulmão, né? Então toda essa região acaba sendo influenciada e acaba retendo a mágoa, tá? Então essa região, você começar a massagear o centro do peito, né? Nesse ponto aqui, já é uma forma de você começar a movimentar essa energia estagnada, porque daí você deixa fluir, né? Começa a fluir mais a energia, a fluir mais a circulação, inclusive, né? Porque o chakra cardíaco está relacionado ao sistema circulatório, tá? Então você começa já a movimentar essa energia. Então depois me conta aqui nos comentários como que tá esse ponto para vocês. E aí, a gente tem também, pra gente ver, né, como que nós estamos em relação, e como fazer essa limpeza, né, como liberar essas mágoas que ficam marcadas no nosso corpo, que ficam mesmo impregnadas, né, no nosso corpo, que aí formam esses blocos energéticos mesmo, sabe? Então, acontece alguma coisa e você se sentiu magoada. E aí, você se depara com uma situação parecida com aquela. Alguém te falou algo que te lembrou, né, daquela situação, daquela mágoa que você sente. E aí, o que acontece? Entra em ressonância com a mágoa, aquele bloquinho energético, ele vai se fortalecendo no nosso corpo. E aí ele vai se fortalecendo e vai ficando cada vez mais estagnada essa energia, dependendo da região onde tem essa mágoa, né? E aí o que acontece? Ou quando a gente começa a olhar, quando a gente começa a fazer esses movimentos, a gente começa a dissipar essa energia, tá? É uma das formas. É claro que por isso que é muito importante uma massagem, acupuntura, coisas que façam práticas integrativas, né? E a própria automassagem que faz essa energia fluir. A Joyce falou dolorido. Então, Joyce, é muito importante você todos os dias fazer uma massagem aqui. Eu vou ensinar outros pontos para vocês também poderem massagear, tá? E aí você já percebe que tem coisa aí guardada, né? Coisa que você deixou guardada e que... Lembra que eu falei que está relacionado também ao apego, ao intestino grosso, ao apego? Então perceba como que é o seu intestino também, né? Porque ou como que você lida com deixar ir, com desapegar das coisas, desapegar de relações, de pessoas, desapegar de situações, de lugares, né? É uma das formas de você começar a liberar espaço e deixar fluir. Porque se está estagnada nessa região, a gente não deixa qual que é dentro desse chakra cardíaco, né? Qual que é a emoção em equilíbrio? É o amor. Então, se a gente tem um excesso de mágoa, a gente vai ficando mais ranzinhos, assim, sabe? Mais amargo também, né? Quando a gente não deixa ir, sabe? Então, é importante começar, às vezes você não consegue nem identificar, mas você fala, putz, eu não sabia que estava magoado, mas aqui tá dolorido, né? Então, coisas que a gente acaba guardando, certo? Vamos aprender, então, um outro ponto, né? Que é um ponto do coração. Eu vou até colocar aqui, ó. Tem um ponto aqui, um pontinho aqui na nossa mão. Tanto faz o lado, tá? Mão direita ou esquerda. O lado, os pontos, né, os meridianos, que são riozinhos de energia que a gente tem pelo corpo todo, eles são bilaterais, eles estão dos dois lados, tá? Eu vou mostrar um lado só, mas tanto faz o lado. Tem um pontinho aqui, ó, tá? Então, se você segue aqui essa linha aqui, sabe? Entre
o final, no pulso, um pouquinho abaixo do pulso, nessa lateralzinha aqui, tem um pontinho que é um pontinho do coração, que chama C7. É muito bacana você estimular esse ponto, porque esse ponto aqui, né, do coração, ele começa a harmonizar essa energia do coração. Então você pode começar a estimular. Veja como que tá esse ponto em você. Deixa eu aproximar mais aqui. Então tem aqui essa região e aqui tá vendo que tem os risquinhos da mão? Aqui um pouco ao lado do pulso, você escorrega um pouquinho. Então tem a lateral da mão, você escorrega um pouquinho, tá? E aí você estimula, você vai ver que vai dar uma afundada, né? Que é o ponto, é um dos pontos que tem aqui, ok? E estimula, tá? E agora eu vou ensinar um outro ponto. Vamos ver se todo mundo acharam aí. Mas eu vou ensinar um outro ponto que ainda tá nessa linha aqui. E aí pega a linha do braço desse lado aqui, ó. Desse lado. Então aqui tem a parte do cotovelo, bem nesse cantinho aqui, ó. Esse pode ser que fique mais doloridinho, tá? Então aqui, ó, eu dobrei. Quando eu estico, aqui tá o meio, eu escorrego mais em direção ao meu dedão, tá? Na verdade, é aqui, ó, o dedinho, né? Que se eu abrir a mão, ó, eu tô assim, eu abro a mão, o braço, quer dizer, e eu escorrego um pouquinho. É bem nesse pontinho. Esse pode ser mais doloridinho, tá? Que é também um ponto do coração, do meridiano do coração, mas que é da alegria de viver, né? É deixar esse fluxo. Se você sentiu esse ponto, tanto de um lado quanto do outro, tanto faz, um pouco mais dolorido também, vai estimulando. Por quê? Porque o que é essa dor, esse dolorido? É a energia estagnada. Pode ser excesso de energia naquela região ou a energia estagnada. E a energia estagnada, ela não flui, né? Então, olha a linha, né? A linha, ela faz esse caminho até o coração. Por isso que é o meridiano do coração. A gente tem vários riozinhos, né? Então, tem a do pulmão, a do intestino grosso, né? Então, essa daqui pode ser que seja bem doloridinha. Daí são coisas guardadas, mágoas guardadas aí, escondidinha, né? Que a gente nem imagina que acaba ficando, tá? E aí é legal estimular também. Deixa eu ver aqui os comentários. Faço acupuntura toda quinta-feira. Quando coloca agulha, dói, né? Que bom que você faz acupuntura e que você tá se cuidando. Mas aí é que é importante, porque eu falo, guardo bem as coisas, infelizmente, né? Então, por isso que é importante a gente complementar as práticas integrativas. Por que eu apresento sempre mais de uma prática? Eu não falo assim, faz só o reiki, faz só as barras de aço, faz só a massagem, faz só aromaterapia, faz só os florais. Por quê? Porque primeiro, cada organismo, cada corpo recebe as terapias integrativas de maneiras diferentes. Então pode ser que você receba, o seu corpo receba muito bem o reiki e, por exemplo, um floral, não que ele não receba bem, mas que você não consiga sentir tanto efeito assim para você. E de repente, quando você faz reiki, você relaxa, quando você recebe um reiki à distância, você relaxa e recebe muito bem. Pode ser que uma cromoterapia, por exemplo, você consiga relaxar muito mais do que uma sessão de reiki. Ou as coisas vão se complementando, tá? Por quê? Porque cada prática integrativa, ela vai agir em determinados corpos, em determinadas formas, tem determinadas funções. Então, por exemplo, a acupuntura que ela falou, que ela faz acupuntura, tá? Então, eu faço acupuntura toda quinta-feira. Legal, é um grande passo, continue fazendo. Além da acupuntura, o que é importante e é a forma com que eu trabalho. E eu faço aqui esse trabalho, né, na live, que é justamente você ir criando essa consciência. Poxa, por que esse ponto dói?
né? Senão você fica secando gelo, não consegue ter uma real transformação. Aí a gente tem uma relação, que eu falo, uma relação alopática com a terapia integrativa. O que é isso? É achar que vai só remediar, né? Então, o que acontece? Eu já faço acupuntura, me faz muito bem, eu me sinto melhor. Qual que é o segundo passo? É o que você também já está fazendo. Estou buscando os porquês das coisas. Porque você vai criando consciência. Putz, então aqui tem mágoa. Nossa, eu vi aqui meu braço tá dolorido pra caramba. Então, o que você mesma pode fazer? Além, não esperar só o seu momento de ser cuidada na acupuntura, que é super importante, mas você também pode ir fazendo essa automassagem, deixando esse fluxo energético e começa a falar, putz, por que eu guardo as coisas? Tá? O que eu estou guardando? Por que eu tenho dificuldade de deixar ir? O que eu posso fazer para deixar ir? Muitas vezes, quando a gente fala de mágoas, e nós temos dentro da gente, né? Que eu falo, personas, né? A gente tem as nossas personas, né? Que são personagens, né? Que a gente pode chamar de arquétipos, ou personagens, ou personas. O que são essas personas? A gente tem hora que eu, por exemplo, tem hora que eu tô vestindo a persona da mãe. Então ali eu sou a mãe, eu tenho um tipo de comportamento, até a minha linguagem muda, né? Agora uma persona do quê? De professora e terapeuta, né? Mas do ensinar aqui. A persona da esposa, a persona da empreendedora, quando eu tenho que fazer estratégias, por exemplo. Então a gente tem as personas. E dentro disso nós temos a nossa criança interior também, né? Então é um tipo de persona, que a gente tem dentro da gente. E muitas vezes, gente, essas mágoas que a gente sente vêm de coisas que aconteceram que a gente nem lembra mais, que às vezes, e muitas vezes, pode estar relacionado a questões da nossa criança. Acho que voltou, o vídeo deu uma pausada, mas voltou. Então aquela pessoa que é super ciumenta tá bem relacionado com algo que não foi ali, que precisa ser olhado da sua criança interior. Puxa, mas como é que eu sei disso, né? Quando a gente vai investigar um pouco mais sobre os chakras, é possível também saber, né? Aonde que está localizado, se é mágoa, se é raiva, o que é. Porque dependendo do conjunto que a gente identifica dos chakras em desequilíbrio, por exemplo, vamos supor que um exemplo, tá? Que você está em desequilíbrio, uma pessoa está em desequilíbrio com o chakra sacro, que é o chakra sexual, né? E o chakra laríngeo, que é esse da garganta, tá? Lembra que cada um é um. Mas dentro desse exemplo aqui. E aí ela fala que ela sente mágoa. É uma queixa que ela tem. Eu sinto muita mágoa, muita coisa guardada. Então o que a gente pode analisar dentro de tudo isso? Que dentro, né, o chakra sacro está relacionado ao nosso feminino. O chakra sacro, ele predomina, se a gente for pensar de 7 em 7 anos, no período dos 7 aos 14 anos, que é bem o período que a gente está desenvolvendo o corpo e a sexualidade mesmo, né? Tá se descobrindo, olhando para o mundo. Então, tem essa fase. Então, todas as memórias, né, dessa fase, elas ficam mais armazenadas nesse chakra, né, no chakra sacro. E aí, então, pode ter conteúdos relacionados a essa fase da vida, relacionados a mágoas do feminino, e o chakra laríngeo é a comunicação. Então a pessoa não consegue expressar como que ela se sente. Ela segura aquela mágoa, segura para ela bloqueia, ela não consegue expressar, ela fica quietinha. O que vai acontecer? Vai começar a ter o quê? Um desequilíbrio aqui, aquele nó na garganta. E aí pode ter até questões físicas, às vezes, minha cervical que fica travada, um incômodo aqui nos ombros, toda essa região do pescoço. O cardíaco acaba sendo atingido também. E aí
o próprio chakra sacro. Então, quando você começa a entender da onde que está vindo os seus desequilíbrios, identificar é uma das formas de você começar a liberar as suas mágoas. Entende? É o primeiro passo. Você conseguiu identificar? Eu, por exemplo, eu tive uma época em que eu percebia que eu sentia muita raiva e eu nem sabia por quê. Eu tinha muita raiva acumulada, né, dentro de mim. E aí quando eu fui descobrir isso, eu falo, gente, mas é realmente muita fúria. E assim, você fala, nossa, mas tão fofa, né, tão bonitinha, tão calminha. E justamente por isso, por quê? Porque a gente foi ensinado a sentir raiva. Quando uma criança tá com raiva, o que geralmente a gente faz? A gente não fala expresse sua raiva, a gente geralmente, né, quando a gente não tem essa consciência, a gente vai reprimir a criança. A gente não vai ensinar a criança a lidar com aquilo e falar, não, tá tudo bem, daqui a pouco passa, até ela elaborar. Então, o que acontece? A mágoa é a mesma coisa, a gente tá magoado com alguma coisa, fala, engole esse choro, não pode chorar, não foi nada, desmerece, não valida as nossas emoções, né? Ah, não foi nada, ou tira sarro, dá risada, né? Daquela pessoa chora demais e tal. A gente vai engolindo o choro, a gente vai segurando a nossa respiração, e aí a gente vai segurando e a gente vai segurando essa energia, e essa energia vai ficando aqui acumulada, e aí o nosso corpo vai começar a reclamar. Então esse é o processo. Então se tem uma mágoa relacionada a questões do chakra básico, pode ter um desequilíbrio aí no chakra básico e você vai percebendo qual é a emoção que você tem em relação aos assuntos do chakra básico. Se é em relação a muitos pensamentos, né? Às vezes a gente tem muitas crenças que ficam dentro da gente, que a gente fica remoendo. Também aí vai dar um desequilíbrio aqui no chakra frontal. Então percebe o quanto que é importante você saber qual que é a origem do seu desequilíbrio para que você consiga trabalhar. Então esses sinais que eu tô falando, né, de você investigar no seu corpo, então aqui no braço, né, então aqui ó, outro jeito de mostrar para vocês é assim, né, o cotovelo aqui, ó, bem nessa região aqui, que é bem doloridinha, né, então e aí o que eu faço? Eu posso estimular também essa região aqui, batendo ó, um no outro, sabe? Fazendo esse movimento, eu consigo liberar e harmonizar toda a energia que vem do meridiano do coração, entende? Então, eu posso ir trabalhando, né, fazendo essas práticas. Eu vou falar de uma prática muito bacana também, que tem a ver com o mental e com o coração, né, que vocês podem adotar. Pode ser que você já conheça, mas eu vou falar um jeito de fazer. Que aí vai pegar o quê? O mental. Então, por isso que eu falo, é muito importante a gente, eu né, gosto de trabalhar diversificando as terapias, porque você pode se adaptar. Fala assim, Simone, esse negócio de automassagem não é pra mim. Eu gosto de fazer, tipo, meditação guiada, eu gosto de meditação e tal. Então, você não tem que fazer tudo, né? Você pode se adaptar aquilo que você se identifica mais, que faz mais sentido para você. Por isso que eu gosto de apresentar uma gama de práticas. Então, a automassagem acabou de ser uma prática de você ver os pontos. E tem um outro ponto que eu vou ensinar para vocês do intestino grosso, para vocês desapegarem, aprender a desapegar, tá bom? Por quê? Porque quando tem, lembra da relação do pulmão, que é aquela tristeza, quando a gente fica magoado, a gente, né, a nossa postura, a gente fica assim para baixo, aí você vê que toda essa região se curva, né? Então, primeiro, quando a gente uma postura, isso já começa a também ser liberado, tá? E aí, o liberar tem a ver com o intestino grosso, que é o desapego. Então, é um movimento. Eu não consigo liberar mágoas, mas o que eu posso fazer no externo, na minha ação, que pode mandar essa mensagem de que eu estou desapegando?
Tem coisas muito simples, como arrumar um armário e desapegar de roupas, desapegar de livros, desapegar de papéis, por exemplo. São coisas que você faz esse gesto de desapegar, de deixar ir, e você pode mentalizar que aquilo que você está magoado está indo embora junto. Tá? Por quê? Porque a gente funciona muito por simbologias, por metáforas, por imagens, né? Rituais. Então a gente também pode fazer esse exercício de jogar algo fora, de deixar ir, né? Porque você vai mentalizando essa energia fluir. Bom, ponto do intestino grosso para vocês aprenderem a desapegar e também no físico de vocês harmonizar esse ponto, tá? Esse ponto também, às vezes, ele melhora inclusive dores de cabeça. Teve uma vez que eu fui tomar um café, antes, né, ainda da pandemia, eu fui tomar um café e a Caixa estava reclamando de dor de cabeça. E aí minha intuição, né, de terapeuta também, falei, eu posso pegar na sua mão? Você me dá licença? E aí eu peguei o ponto do intestino grosso que eu vou ensinar para vocês e fui estimulando o ponto do intestino grosso, né? E ela falou, meu Deus, passou a minha dor de cabeça. Então ela ficou até assustada, assim, falou, o que você fez? Aí eu expliquei, né, porque daí vem a professora e explica o que eu fiz, né, eu não vou lá e faço e vou embora, né. E então, às vezes você pode experimentar, claro que dor de cabeça é um universo, né, tem 1000 motivos, mas uma das formas também é essa. E aí, então, como que é esse ponto? Tanto faz a mão, tá? Mão direita, mão esquerda. Esse ponto a gente tem o dedão e o dedo indicador, certo? E aí, deixa eu colocar aqui em cima que aqui tem os comentários. Você vai escorregar aqui, ó. E aqui embaixo, ó. Você vai... É que minha mão é gordinha, mas você vai ver que tem um ossinho aqui, ó. Um vãozinho aqui embaixo, tá? Só que você pode estimular com o dedão, que daí não dá pra mostrar pra vocês. Mas, ó, você escorrega aqui e aperta. Vê como é que tá esse ponto pra você, tá? Então, tanto faz o lado. Você pode ver os dois lados como que tá. Com o dedão é melhor de estimular. E aí você pode ir estimulando também um pouquinho por dia. Se você tem o intestino muito preso, você vai estimular. Se você tá com aquela dor de cabeça, você vai sedar. O que é sedar? É você apertar e deixar um tempo apertando. Paradinha, só isso. Você tá acalmando o ponto, tá? Às vezes você tá com uma diarreia, alguma coisa assim, né? O intestino muito solto, aí você dá uma sedada. Não, eu preciso estimular, quero desapegar, então, aqui, tá? Então, a gente estimula quando tá em falta e a gente dá uma apertadinha quando tá muito, quando tá em excesso. Geralmente, nós mulheres precisamos sempre estimular, né? Geralmente, não é uma regra, tá? Então, você estimula esse ponto, né? Para você equilibrar o intestino grosso. É o meridiano do intestino grosso que tem a ver com deixar ir, liberar, desapegar. Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários. A Bruna tá aqui. Que linda, a Cláudia. A Joyce, eu tenho 33 anos, 15 para 16, o cabelo começou a cair. Um exame de sangue, descobri que estava indo para a fase adulta, não tive a fase da adolescência. Então, Joyce, e aí é importante você olhar para isso. Por quê? Porque quando você fala assim, eu não tive a fase da adolescência, aí você tem uma exclusão, né, de uma fase da sua vida. Então presta atenção no seu comportamento. Lembra das personas que eu falei para vocês? A gente tem a persona da criança interior, a gente tem dentro da gente a persona da adolescente, né? A fase da adolescência é uma fase de questionamentos, de contestar, né? De descobertas. É uma fase onde você quer ir para o mundo
e tem muitos conflitos, né? Porque você também quer ir para o mundo, mas ao mesmo tempo quer ali ainda tá no lugar da criança. Então é uma fase de transição, certo? Então quando você fala eu não tive essa fase, presta atenção nos seus comportamentos, em quais momentos na sua vida, no seu dia a dia ou nas áreas da sua vida. Então, por exemplo, no meu trabalho eu tô super bem, mas num relacionamento as minhas atitudes são parecidas com de uma adolescente, ou no meu trabalho, ou na relação com a família, né? Então, em quais momentos esse comportamento, essa persona, ela se manifesta? E aí, isso é importante para todo mundo, a gente começar a perceber. Por exemplo, a criança, em quais momentos a minha criança se manifesta? Tem momentos em que as personas estão fora do lugar, né? Então não adianta eu como terapeuta, e olha que é uma linha tênue, não adianta eu como terapeuta querer ser mãe das minhas clientes, né? Assim como professora, quando eu era professora ou coordenadora da área da educação, não adianta uma professora, né, que eu já passei por isso também, querer ser mãe dos meus alunos, né? Então a gente tem que perceber qual é o lugar para aquilo, né? Qual que é, aonde que eu estou e como que eu me expresso nesse lugar. Então, e aí quando tem essa confusão, e muitas vezes a gente pode se confundir sem querer, inconsciente, mas quando tem essa confusão, o que acaba acontecendo? Conflito, né? Por quê? Porque tem algo fora do lugar. Se tem algo fora do lugar, tem algum conflito ali acontecendo. E aí às vezes é só a gente criar consciência de falar, não, este não é o lugar para isso. E aí se vem uma energia, né? Vem a nossa adolescente, por exemplo, se manifestar, é importante olhar para ela e fazer os combinados, eu falo, né? Que nem eu falo com a criança interior. Às vezes a criança interior quer se manifestar num lugar que não é. Aí fala, tá precisando de atenção. O que eu posso fazer que tá relacionado, por exemplo, à minha adolescência e que está relacionado a essa fase, que eu posso suprir essa falta. E assim, aceitar as coisas como elas foram, porque quando a gente fala, eu não tive, não, você passou por essa fase, todos passaram por essa fase da adolescência. O que aconteceu, né, é que não foi do jeito que você acha que deveria ter sido. E quando a gente tem isso, eu também tinha essa fala, eu tô falando isso porque eu também tinha uma fala, eu tive, amadurecer, eu sempre fui muito precoce, eu falava isso, né? Eu sempre fui muito precoce. E aí, o que acontece? A gente vai criando histórias pra gente, a gente vai criando, e aí a gente vai, não materializando, mas vai reforçando essa história. E eu sempre fui muito precoce. Então, e aí você acaba excluindo, né? Quando você fala, não, as coisas foram como elas foram, né? Você acaba aceitando melhor. E é uma forma de liberar. Porque a gente vai criando mágoas, né? Eu fui obrigada a amadurecer muito cedo, tive que fazer isso, tive que fazer aquilo. Ok. E hoje? O que dá pra gente fazer hoje? Dá pra dar vazão a quando vem essas vontades? Dá. Como que eu posso fazer isso intencionalmente? Eu vou reservar um tempo para lidar, né? Para vivenciar algo que eu senti falta. Então hoje eu tenho condições, eu sou adulta, eu tenho condições. Eu não posso ter esse comportamento o tempo todo, em lugares que não é para aquilo. Mas eu consigo fazer algumas estripulias ali intencionais. Por quê? Porque nós somos adultos. Eu consigo fazer algumas coisas de criança intencionalmente. E pronto, por quê? Porque eu posso, porque eu sou adulta, né? Eu sabendo o lugar daquilo, momento, ok. Entende? E isso é uma forma de deixar ir, de aceitar as coisas como elas foram e falar, tá bom. E hoje, o que eu posso fazer? Porque mágoa está muito relacionada a passado, né?
tá totalmente, na verdade. A ansiedade é o que? É o futuro. Mágoa, ressentimento, tá ali, ó, no passado. A nossa mente, se ela fica no passado, o que acontece? Ela vai projetar o que no futuro? O próprio passado. Aí que dão as repetições, entende? Se a minha mente agora fica lá atrás, o que eu tô fazendo agora? Eu tô lá atrás, pode ser doido, né? Então, agora eu tô lá atrás. Então, o que vai acontecer agora? Repetições do que aconteceu lá atrás, de 1000 outras maneiras. E aí você não sai do lugar. Certo? Então, a partir de hoje, o que eu posso fazer daqui pra frente? E aí, pra gente finalizar, eu quero contar, falar pra vocês que tem uma prática muito bacana que eu uso, que é super famosa, né? E que eu uso justamente para essa parte das mágoas, para trabalhar com o chakra cardíaco, fazer essas liberações, apaziguar, né, que eu falo. Que eu uso no meu programa de acompanhamento, que é o Trilha, né, o Trilha individual, no Trilha em grupo, a metodologia que eu tenho, né, a cada semana, e harmonizando esse acompanhamento de 8 semanas que eu tenho aí mais longo, né. E uma das coisas que eu uso dentro dessa metodologia é a prática do Ho'oponopono. Não sei se vocês já conhecem, me coloquem aí. Eu sei que a Bruna conhece porque ela é trilheira. A prática do Ho'oponopono é uma prática que eu gosto muito de usar para liberar essas mágoas, liberar a tristeza, fazer liberações de memórias, né? Então, como o tema hoje é mágoa, a gente vê que mágoa está relacionada ali ao passado, então as memórias que tem aí, né? E o Ho'oponopono é uma prática dos kahunas, né, havaianos, e é uma prática de tornar certo o que já é. É mais ou menos assim o significado, né, do Ho'oponopono. E a gente tem as 4 frases, né, do Ho'oponopono. Então, o que acontece? Você pode... eu fui falando algumas coisas para vocês, né, algumas práticas, e aí podem vir memórias, né? Aqui a Joyce colocou uma questão, então isso já é uma memória. Quando ela traz isso, vocês devem ter pensado nas mágoas de vocês, traz a consciência, já você tem a oportunidade de trabalhar com isso, limpar, certo? E deixar ir. E não é um limpar para se livrar, né? É um deixar ir, para deixar o fluxo da energia fluir, deixar o fluxo do amor, né? Aqui, porque senão a gente fica muito endurecido. Como que você pode fazer? Você intenciona aquilo que você quer deixar ir, tá? Então, por exemplo, mágoa. Você vai repetindo para você dá o comando. Por que quando você tá no seu consciente, as coisas vão para consciência, você tem condições de transmutar? Porque você consegue intencionar e dar o comando para aquilo se restabelecer, se reequilibrar. O seu inconsciente, ele vai trabalhando no automático ali e ele vai operando. Enquanto você tá também no automático, quem vai operando é o seu inconsciente, certo? Quando você começa a trazer as coisas para consciência, né? Fazer esse movimento, você tem a consciência, você usa a sua mente a seu favor, você dá o comando e fala, inconsciente, vamos limpar isso daí, né? Pode dar autorização, você dá um ok, tá? Porque nós temos uma sabedoria interior dentro da gente que sabe qual é o caminho. A questão é o quanto que a gente tem condições de se reconectar com essa sabedoria interior que sabe qual é o nosso caminho, qual é que a gente pode chamar de intuição, enfim, nosso divino, né? Que sabe o caminho. A questão é o quanto que a gente consegue, quanto mais a gente conseguir silenciar a nossa mente, né? A gente consegue se conectar e aí saber qual é o caminho
da harmonia, do equilíbrio, de você se sentir bem e tal. Então, o que você pode fazer? Você vai repetir. Você fala, bom, eu quero limpar a mágoa, eu quero liberar o desapego, né? Não, o apego, na verdade. Eu quero liberar a mágoa e o apego, que são as duas coisas que eu falei aqui, tá? Claro que pode ser que surjam outras coisas, né? Lembra que eu falei uma emoção, por exemplo, a mágoa, tem aqui a mágoa. Mas na mágoa, ela pode estar ali também do lado da raiva, da frustração, né? Da tristeza, entende? Então, por isso que podem surgir outras coisinhas ali. Mas vamos começar, mágoa e apego. E aí você dá o comando. Você pode falar, Divino Criador, meu eu superior, por favor, limpe todas as memórias da mágoa. E aí você fala as 4 frases do Ho'oponopono. Eu sinto muito, me perdoo. Aí eu falo pra mim, né? Eu mudo, tá? Eu sinto muito, eu me perdoo, eu me amo, eu sou grata. É o jeito que eu faço, tá? Por quê? Porque quando a gente fala, o original eu sinto muito, me perdoe, te amo e sou grata, tá? Mas como é algo pra gente, aí eu faço dessa maneira, ok? E aí você pode repetir, Divino Criador, meu eu superior, por favor, limpe todas as memórias de apego. Eu sinto muito, eu me perdoo, eu me amo, eu sou grata. Então, conforme você vai dando esses comandos, e por exemplo, eu descobri que está muito relacionado às questões lá da minha infância, minha criança e tal. Você pode dar o comando para sua criança interior. Divino Criador, minha criança interior, por favor, limpe todas as memórias de abandono, por exemplo. Vamos supor que você teve mágoa, aí você lembra, né, que tem uma sensação de abandono. E às vezes não vem um nome, né, é uma sensação. E às vezes a gente não consegue nomear mesmo todas as emoções, sabe? Ou as sensações. Então você fala, nossa, eu não sei o que é, mas é uma sensação aqui na minha garganta. É uma sensação aqui no meu maxilar que tá, sabe, apertando aqui. Ok, então você vai colocar essa sensação. Por favor, limpe todas as memórias relacionadas a essa sensação aqui. Eu sinto muito, eu me perdoo, eu me amo, eu sou grata. Então, essa conexão com o seu corpo e você começar a localizar os incômodos no seu corpo. Às vezes é mais fácil de localizar porque dói, né? Tem uma dorzinha aqui no ombro, um incômodo no pescoço, mas às vezes é uma sensação que vem de emoção. Eu falo que é a dor emocional, né? Que não tá no corpo ainda, mas você sente um aperto, um incômodo, às vezes um enjoo. Então tudo isso, quando você tá conectada e trabalhando, né, nessas liberações e fazendo essa prática, você coloca a sensação e confia na sua inteligência para liberar também a sensação, porque a sensação é a memória que ficou no corpo, sabe? Então, é uma prática muito eficaz, muito bacana. É claro que tem toda uma explicação, né? Tem um sentido, né, do que está por trás dessa prática, mas por hora, né? Porque a gente precisa agora, vamos ficar aí com a prática em si. E experimentem, façam, retomem. Quanto tempo, quantas vezes? Uma vez no dia você pode fazer, você pode dedicar 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, o tempo que você tiver. E aí você pratica, não precisa ser forçado, pode ser leve, tá? Pode ser, pratica, falar, deixa eu fazer isso daqui, vou me dar 1 semana para fazer, para praticar. Pratica e vai vendo como que você vai se sentindo, o que vai aparecendo, outras emoções que vão aparecendo, anota para não esquecer, né? Aí, mas é muita coisa, Simone, começa por uma coisa, 2 coisas, aqui eu selecionei duas coisas.
Eu selecionei mágoa e apego, tá? Aí apareceu raiva, apareceu abandono, apareceu um monte de coisa. O que eu faço? Deixa pra depois, no dia seguinte você pega. Por isso que a ligação não tá. Você pega essas coisas, agora é raiva e abandono. E aí você dá os comandos. Suave. Se for pesado, se for obrigação e tudo, você não vai querer fazer. A gente sempre vai procurar o que é o prazer, o sentido naquilo, para você se sentir motivada e vai se sentindo cada vez melhor. Certo, trilheiras? Que gostosa essa hora da energia de hoje. Falamos sobre outras coisas interessantes. Façam aí a automassagem, o autocuidado. Tem outras dicas. E aí eu vou postando também, né? De óleos essenciais, de florais, porque daí eles vão atuar em outros campos e vão nos fortalecer para a gente poder deixar ir, sabe? Então, quando você, por exemplo, toma os florais de uma maneira personalizada, então as questões da Joyce é diferente das questões da Bruna, que eu tô vendo aqui, que é diferente das questões da Fátima, né? As três podem ter mágoas, mas o que está por trás das mágoas, né, da mágoa de cada uma, é totalmente diferente. Então não tem como ser um floral mágoa, né? Cada um tem uma história e vai ter algo por trás. Ou determinados chakras que estão em desequilíbrio e a gente consegue entender o fundamento daquilo, entende? Então, os florais vão atuar no campo emocional e aí para cada um vai agir de uma maneira diferente dependendo da sua necessidade. Você pode visualizar cores para o seu chakra cardíaco, por exemplo, o azul para limpar e o verde para reforçar, né? O verde para regenerar toda essa parte que o verde é do chakra cardíaco. E aqui hoje, inclusive, eu já coloquei esse pigentinho de quartzo rosa. Então você pode fazer uma visualização, você pode colocar a mão no coração, aqui no centro do peito, e você pode visualizar primeiro o azul para limpar. Outra prática surgindo aí que eu já tô terminando. Então você coloca aqui a mão no centro do peito, do chakra cardíaco, e aí você visualiza o azul. Pode visualizar o azul saindo da sua própria mão. O azul, depois o verde, tá? E por último o rosa, para você, porque o rosa também é do chakra cardíaco, para você colocar aí também a energia do amor, tá bom? Bom, trilheiras, boa noite para vocês, fiquem bem, continuem aí participando nos stories também, para dar mais sugestões, que eu vou vendo as postagens pelas perguntas. Eu tô fazendo uma dinâmica diferente, né? Eu tô vendo, muito atenta à interação de vocês, as perguntas que vocês me fazem, ou no post, ou pelo direct, ou quando eu abro a caixinha de pergunta, e às vezes até quando eu tô conversando com uma cliente, eu vejo a dúvida dela, pergunta e falo, opa, isso é um tema. Tá? Então eu tô bem atenta aí para saber o que vem de vocês, a necessidade de vocês, para que eu consiga colaborar cada vez mais para o seu autoconhecimento, para você ir criando essa consciência. Certo, meninas? Delícia de você estar aqui, Bruna, Lívia, lindona também. Gratidão, meninas. Um beijo e fiquem bem.